Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do verso 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. Ele assim fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem fez ele entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava no portão. Eles disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era ele. Então disseram: é seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, e viram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calassem, contou como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submeteu as sentinelas a inquérito, ordenando que fossem justiçadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Amém? Aqui está registrado esse episódio sobrenatural da vida de Pedro, dos apóstolos. Logo depois que Jesus subiu ao céu, os apóstolos tiveram um ministério ali em Jerusalém. E todos os apóstolos de Cristo, eles estavam trabalhando para Deus e pregando o evangelho. Diversas vezes foram presos. Uma vez prenderam Pedro, Tiago e João e disseram assim: olha, vocês parem de pregar. Deram uma ordem, né? Aí eles disseram assim: como é que a gente vai parar de pregar das coisas que Deus mandou a gente falar? Aí mandaram açoitar, eles deram uma surra. Aí tem aqui essa figura de Herodes. Quem era esse Herodes? Isso aqui já era outro Herodes, não é aquele mesmo Herodes que tinha no livro de João, não. Porque diz que quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar as crianças de Belém. Lembra da história? Aquele era outro Herodes. Era um Herodes que era pai desse. Que tinha diversos Herodes. Parece que tinha em torno de 12 a 15 Herodes. Que Herodes era tipo um título que era dado, né, para essa família. Tinha Herodes Filipe, que era casado com Herodias, que também era da família de Herodes. Ou seja, ele era casado com a prima. Aí teve outro Herodes que foi lá e tomou Herodias de Herodes Filipe.
Foi. Herodias abandonou Herodes Filipos e foi casar com outro Herodes. Aí quem foi que repreendeu eles? João Batista. João Batista disse: olha, não é lícito você possuir a mulher do seu irmão. Você tomou a mulher do seu irmão. Aí quem foi que achou ruim essa história? Herodias. Ela ficou com tanta raiva de João que mandou degolar João. Aí dessa família aí nasceu esse outro Herodes aqui, ó. Esses outros Herodes antigos já haviam falecido. Alguns outros Herodes já estavam comandando outras regiões. E esse Herodes aqui era o chefe da Judéia. Era a família perversa. Aí esse Herodes aqui mandou prender Pedro e Tiago, né? Pedro e Tiago. Pedro, Tiago e João eram os 3 discípulos mais próximos de Jesus. Tiago e João eram irmãos. Aqui está dizendo que esse Tiago aqui que mataram era irmão de João. Logo depois, no final da história, Pedro fala de Tiago também, outro Tiago que tinha. Que esse Tiago aqui era o irmão de Jesus. O irmão de Jesus, chamado Tiago, ele não acreditou em Jesus enquanto Jesus esteve vivo. Quando Jesus morreu, que foi crucificado, ele creu. Aí veio fazer parte da igreja com os apóstolos. E se tornou um chefe. Inclusive, existem fortes indícios de que o cabeça da igreja cristã era Tiago, e não Pedro, como a igreja católica diz, né? Diz que o cabeça era Pedro. Mas observe aqui que Pedro mesmo, ele diz assim: avisem lá a Tiago e avisem aos outros irmãos. Porque Tiago é que era o mais velho, possivelmente seja o mais velho, e possivelmente era o chefe dos apóstolos, o líder dos apóstolos. Mais adiante, no capítulo 15 de Atos, fala de um concílio que houve e que Tiago estava ali mais uma vez presidindo aquele concílio. No Novo Testamento tem o livro de Tiago. É exatamente esse Tiago aqui que é irmão de Jesus. Existem 2 livros feitos pelos irmãos de Jesus na Bíblia. O livro de Tiago e o livro de Judas. Eram 2 irmãos de Jesus que só vieram a crer em Jesus depois que ele já havia morrido e ressuscitado. Aí aqui fala que esse primeiro Tiago morreu, que era o irmão de João, não era o Tiago, irmão de Jesus. Ele foi sangrado, vivo. Como está dito aí, né? Morreu ao fio da espada. Pegaram a espada e mataram. E com a morte de Tiago, o que foi que aconteceu? Todo mundo se alegrou. Está escrito aí desse jeito, né? Isso alegrou os judeus. Eles ficaram felizes. Aí, matou. É para morrer mesmo. Ficaram felizes com a morte de Tiago, os judeus. Eu fico pensando, como é que alguém pode ficar feliz com a morte, né, de alguém? E aí estava se cumprindo as palavras de Jesus, dizendo que os apóstolos seriam perseguidos. Os judeus faziam isso, e eles achavam que ao fazer isso estavam servindo a Deus. Jesus mesmo advertiu os apóstolos quanto a isso. Ele disse: olha, vai chegar o tempo em que aqueles que vos matarem vão fazer isso, julgando tributar culto a Deus. Está escrito em João 18, em João 16, verso 3. Aí, Herodes era um homem tão perverso que era aquele tipo de gente que matava um num dia e deixava o outro amarrado para o outro dia. Foi exatamente o que ele fez aí, né? Matou Tiago e mandou prender Pedro. Aí começa a parte sobrenatural da história, né? Mandou prender Pedro no calabouço, no lugar extremamente seguro. Disse ali que havia 2 sentinelas e havia mais 2 guardas que estavam acorrentados junto com Pedro. E havia 4 guardas, ou seja, eram 2 sentinelas e mais os 2 guardas. Aí depois de certo turno trocava. Ou seja, eles faziam o quarto de hora ali para guardar Pedro. Aqueles 2 homens, aqueles 2 guardas que ficavam com Pedro, diz que eles ficavam acorrentados junto com Pedro, entendeu? Para certificar que ele não fugiria. As cadeias, as algemas que ficavam presas no pé de Pedro, ficavam também presas nos pés dos soldados. Para ter uma certeza que ele não iria fugir. Aí, sem contar isso, ainda tinha um guarda numa primeira porta e tinha outro guarda numa terceira porta, que era o portão maior. Estava seguro ou não estava? Bem trancado.
Aí Herodes disse, não, quando terminar a Páscoa geralmente ocorria da sexta para o sábado. Quando passar a Páscoa, quando for no domingo, nós tiramos ele para fora para matar, igual fizemos com João. Igual fizemos com Tiago. E todo o povo se agradou de Herodes. Herodes era aquele cara populista, demagogo, que ele gostava do apoio popular, né? E ele viu que fazendo isso daí, mesmo não sendo uma coisa certa nem justa, mas era bom para ele porque ele ganhava apoio, ganhava voto. Hoje em dia os políticos continuam do mesmo jeito, né? Graças a Deus não estão matando mais para ganhar voto, mas estão fazendo coisas parecidas. Estão matando também porque muitas decisões políticas ocasionam muitas mortes. Só sei que Pedro estava seguro. De repente apareceu um anjo. Quando esse anjo apareceu, a primeira coisa que aconteceu foi o quê? Diz que foi como se tivesse acendido uma luz. Iluminou toda a prisão. Aí disse que o anjo foi lá e pegou e soltou a Pedro. Não foi isso? A primeira coisa que ele fez? Foi não. O anjo, ele teve que fazer o quê com Pedro? Teve que acordar Pedro. Que Pedro estava o quê? Estava dormindo. Os guardas também estavam dormindo. O que é que vocês acham? Não estavam dormindo. Haviam 4 guardas de 4 soldados cada, entendeu? Isso era feito exatamente para que uns fossem dormir e os outros ficassem acordados cuidando de Pedro, entendeu? O guarda que tivesse com Pedro na hora tinha que ficar acordado. Eu sei disso porque eu também trabalho de guarda às vezes. E tem aquele horário que eu tenho que ficar lá acordado. Aí 2 horas da manhã está eu lá acordado olhando. Para ninguém fugir. Aqueles guardas, eles não podiam dormir, mesmo acorrentado a Pedro. Porque eles tinham o horário deles. Depois vinha o outro horário deles, aí eles podiam dormir quando terminasse o horário deles. E os outros vinham e ocupavam a posição que eles estavam. Então, os guardas estavam dormindo, os guardas estavam acordados, os sentinelas estavam acordados, só Pedro estava dormindo. E aqui, irmãos, eu acredito que está a parte mais interessante dessa história, né? Você conseguiria dormir se soubesse que alguém ia lhe matar no outro dia? Tivesse determinado isso, amanhã o exército vai estar aqui, vai matar os adventistas tudo nessa cidade. E aí, você dormia a noite todinha tranquilo? Existem algumas pessoas que o simples fato dela ir fazer uma prova no outro dia, ela já não consegue dormir na noite anterior. Se tiver uma viagem para fazer, não consegue dormir. Agora eu pergunto a vocês, por que Pedro dormia? Porque ele confiava em Deus. Está exatamente aí a resposta. Tem uma passagem aí no livro de Pedro, 1 Pedro 5, verso 7, diz o que aí? 1 Pedro 5, verso 7. Pedro disse assim, lança sobre ele quem? Sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vós. Ele falou isso, ele escreveu isso e ele viveu isso, porque observe aí, ele lançou toda a sua preocupação em quem? Em Deus. Estava condenado à morte, mas dormia. Ele aprendeu isso com quem, irmãos? Com Jesus, com Cristo. Um dia, Pedro estava com Jesus no barco e disse que as ondas batiam de um lado para o outro, era raio, trovão, e havia a hora o barco virar. Aí Pedro procurou Jesus, procurou, quando olhou estava Jesus dormindo. Aí teve que acordar Jesus, ou seja, ele aprendeu ali a lição da confiança em Deus. E ele descansava em Deus, mesmo estando condenado à morte. A expressão bíblica usada nessa passagem aí, ela é uma expressão que diz, é uma expressão que está associada, não era um sono maneiro, era um sono pesado. E diz que o anjo teve que tocar nele, balançar, e diz, acorda, porque ele estava dormindo profundamente, igual o sono de Jesus no barco. É um sono, irmãos, que só Deus dá, sabia? É chamado paz na tempestade.
quando tudo está caindo ao nosso redor, até mesmo a nossa vida está toda errada, toda cheia de problemas, a gente tende a se desesperar, mas quando a gente aprende a confiar em Deus, a gente descansa mesmo em meio às tribulações. Você quer tribulação maior do que estar condenado à morte, como Pedro estava, e ele dormiu profundamente. Agora eu fico pensando, o anjo foi lá, tocou em Pedro, aí disse que na mesma hora as cadeias se abriram. Os guardas estavam acordados, mas não viram o anjo, só Pedro viu o anjo. E o anjo pegou Pedro e saiu levando, segue-me. Passou pelo sentinela, passou pelo segundo, e esses homens acordados não viram Pedro. Agora há pouco a gente cantou uma música aqui que Deus abre o caminho onde é impossível. Não é? E Deus, ele tem essa habilidade mesmo de abrir o caminho onde, quando o anjo apareceu a Maria e disse: você vai conceber do Espírito Santo. Aí Maria disse: como é que vai ser isso? Isso é impossível. Aí o anjo disse: para Deus não há impossíveis. A impossibilidade é humana. Para Deus, o milagre, irmãos, é natural. Para o ser humano, o milagre é uma coisa impossível. Mas para Deus, o milagre é uma coisa natural. Porque nada está além do seu poder. Né? Ele opera, e só como ele pode fazer. Agora eu quero fazer uma pergunta interessante a vocês. Por que Deus operou um milagre para salvar Pedro e permitiu que Tiago morresse? Deus também não poderia ter operado um milagre para salvar Tiago? Por que não salvou Tiago? Por que Deus salvou Daniel da cova dos leões e não salvou João Batista das mãos de Herodias? Essas são perguntas que nós não temos resposta. Só Deus é que sabe. Mas uma coisa eu sei, para nós muitas vezes só o que importa é a vida aqui na terra. Mas para Deus ele vê além. E ele sabe que o que importa de fato não é o fato da pessoa perder a vida aqui, mas é o fato da pessoa estar com a vida guardada com ele. Tiago morreu, mas Tiago morreu com Deus ou sem Deus? Morreu com Deus. Então para Deus isso já é importante. João Batista morreu. João Batista morreu, mas morreu com Deus. E a morte de João Batista foi um grande descanso para ele, porque ele sofreu muito. Né? Alguns Deus livra milagrosamente, como livrou Pedro. Agora aí está oculto o propósito e o desígnio de Deus ao ele livrar alguém ou a ele permitir que alguém morra. Por que Deus permitiu que Tiago morresse? Porque Deus sabia que com a morte de Tiago iriam ser gerados frutos para a igreja. Tinha um propósito. Ezequias pediu para não morrer, mas só que a morte de Ezequias tinha um propósito para Deus. Iria evitar de ele gerar Manassés, que foi um rei perverso. Iria evitar de ele cometer aquele erro que ele cometeu com os babilônios. Mas para a gente, muitas vezes, não compreendemos os propósitos de Deus. Né? E é poucas pessoas que aceitam muitas vezes os propósitos de Deus nesse sentido. Né? Isso que Frei Damião fazia campanha aqui no sertão. Aí ele disse que tinha um velhinho assim com uns 80 e poucos anos escorado numa bengala. Aí Frei Damião disse: o senhor quer morrer hoje para ir para o céu? O senhor já está velho. Aí o velho disse: morra o senhor, que o senhor é velho também? É. Ou seja, ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer, seja católico, seja Frei Damião, seja adventista, seja quem for. Só que muitas vezes a morte ela é um desígnio de Deus para o bem, como foi no caso da morte de Tiago. E o livramento de Pedro foi também para o bem, ou seja, tanto a morte de Tiago produziu frutos para a igreja, como o livramento de Pedro também produziu frutos para a igreja.
A morte de Tiago produziu o quê? Sabe o que foi que produziu? Produziu oração. Porque quando mataram Tiago, aí a igreja toda se reuniu e disse, vamos orar. Está entendendo? Talvez se ele não tivesse morrido, a igreja não tivesse se reunido. Pode observar aí a história, que diz que Pedro estava preso, mas havia incessante oração por parte da igreja em favor dele. E a igreja estava reunida na casa desse homem aqui, dessa mulher chamada Maria, que era mãe de Marcos. A igreja estava reunida, orando por Pedro. Toda a igreja ali reunida orando. Ou seja, desde o Pentecostes, os discípulos se reuniram no cenáculo, oraram muito. E agora estavam orando mais uma vez por Pedro, pedindo que Deus levasse a Pedro. E Deus atendeu a oração deles. Libertou Pedro. Disse que quando Pedro chegou, o portão abriu automaticamente. Portão grande de ferro, o guarda lá parado, o portão abriu automaticamente. E saiu na rua. Aí ele se lembrou, não, os irmãos estão reunidos em tal casa. Aí chegou lá, tinha uma jovem que atendeu. Quando viu que era Pedro, a jovem ficou tão animada, tão feliz, que nem abriu a porta. Correu lá e disse, olha, Pedro está aqui na porta. Aí o pessoal orando aqui, não, deixa de atrapalhar a gente, que a gente está orando. Quer dizer, os irmãos mesmo não estavam acreditando. Porque humanamente era impossível alguém sair de uma prisão daquela. Aí foi, a jovenzinha disse, não é ele, eu vi ele. Eu acho interessante também nessa outra parte, que diz assim, no verso 15, diz assim, eu acho que ela viu o seu anjo. Em Atos 12, 15. Por que que disseram isso? Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia mostra claramente que o anjo de Deus acompanha sempre os filhos de Deus. E diz que muitas vezes o anjo assume a nossa forma, a nossa imagem. Aí por isso que essas pessoas aí pensavam que a menina tinha visto o anjo de Pedro na forma de Pedro. Está entendendo? Essa era uma crença que havia entre a comunidade cristã ali. Inclusive essa é uma crença também que existe hoje, só que as pessoas dão outro nome para ela, chamada mediunidade. Você já ouviu falar de pessoas que morreram e de repente aparecem para alguém com a mesma voz, com a mesma letra de escrever, né? E falando as mesmas coisas que fez, ou seja, coisas que ninguém sabia, só a pessoa sabia, falando para os parentes. Ou seja, aqueles ali são anjos caídos que mais uma vez assumem a forma da pessoa que morreu. Da mesma forma que um anjo de Deus assume a forma de pessoas de Deus, anjos caídos assumem a forma de pessoas do mundo. Para enganar. Anjos do mal. Eles assumem a fisionomia. E enganam muitas vezes. Olha, a minha cunhada mesmo, ela morava aqui embaixo, nessa rua aqui. Ela disse que acordou uma vez, aí tinha um homem dentro de casa sem camisa, só de short, lavando os troços na pia. Aí ela se espantou e disse, achei esse homem aqui dentro. Aí chamou o meu irmão, ela é casada com o meu irmão. Disse, tem um homem aqui lavando os troços. Aí quando meu irmão chegou não tinha ninguém. As portas tudo fechadas. Aí ela foi, abriu a porta e foi dizer aos vizinhos, aqui agora tinha um homem lavando os troços aqui, sem camisa, só com short. Aí as vizinhas, como era esse homem? Isso era assim, assim, assim. Aí os vizinhos disseram, rapaz, era o rapaz que morava aí, que morreu. É desse jeitinho que você está dizendo ele. Ele só andava de short, sem camisa, e ele era desse jeito aí que você está dizendo. E a minha cunhada, ela tinha, as pessoas costumam chamar, né, de mediunidade, que é facilidade de ver espíritos. Depois a gente foi na casa dela, deu um estudo bíblico a ela deixou mais diversas coisas, né? Mas ela tinha facilidade de ver. E algumas pessoas têm facilidade. Por quê? Porque são pessoas que, às vezes, desde pequeno, entram em contato com o espiritismo. Quando ela entra em contato ali com o espiritismo desde pequeno, ali é aberta uma porta para que o inimigo
produz essas manifestações, né? Os anjos de Deus, eles são invisíveis. Nós não podemos ver os anjos de Deus. Isso é bom ou ruim? A gente não poder ver. Algumas pessoas dizem é ruim porque a gente não pode ver, mas é bom. Por que que é bom? Porque se eu e você pudéssemos ver os anjos de Deus, nós veríamos também os anjos de quem? Os anjos do diabo. A irmã White, ela disse que se nós pudéssemos ver um anjo mau, talvez a gente morresse só de ver. Porque lá Pedro mesmo falou, que disse que o Satanás é como um leão, procurando alguém para devorar. Imagina se você sair aí na rua e ver um leão atrás de você para lhe devorar. Como é que você ia se sentir? Então, se você abrisse os olhos espirituais e visse os anjos maus, então você veria ele fazendo isso, vindo em sua direção para lhe acabar. Então a sua vida seria muito ruim. Então, por causa da bondade de Deus, Ele não permite que você veja. Porque é um conflito que se desenrola no mundo espiritual. Por que que essas pessoas veem, essas pessoas que são médiuns? Exatamente porque elas tiveram um contato ali e, usando o livre-arbítrio, elas deram lugar ao inimigo e a partir daí o inimigo passa a aparecer para elas dessa forma, porque foi dado lugar a ele, entendeu? Aí eles muitas vezes veem isso como uma... Minha irmã mesmo, né, ela estava sonhando, né? Uma vez uma criança morreu, aí ela sonhou que uma pessoa vinha dizendo para ela ir batizar essa criança no cemitério. Aí foi um espírito, passou na casa dela e disse a ela que era porque ela era médium. Mas só que ele falou de uma forma como se ser médium fosse uma qualidade. Não, você vê espírito é porque isso você tem que desenvolver como se aquilo fosse uma virtude, entendeu? Só que na verdade isso daí é um grande problema, que é ocasionado exatamente porque a pessoa deu lugar ao inimigo em determinado momento da vida. E você precisa se libertar disso. Porque cada vez mais no tempo do fim, o inimigo vai ter essas manifestações aparecendo em figura de pessoas que já morreram. Os anjos de Deus, eles podem assumir a forma que ele quiser. O inimigo também, ele pode assumir a figura que ele quiser. E os anjos, eles são extremamente sábios, inteligentes e capazes. Eles têm habilidades maiores do que a habilidade humana. Eu não sei se você já viu uma pessoa imitando outra, já viu? Não tem gente que imita outra igualzinho? E é um ser humano. Imagina um anjo que tem muita capacidade. Ele imita a pessoa igualzinho. E ele assume a forma igualzinho da pessoa. E ele imita a voz da pessoa igualzinho. Por quê? Porque os anjos, eles têm capacidades superiores aos seres humanos. Os anjos, eles estão constantemente trabalhando aí nesse conflito. Os anjos de Deus e os anjos maus. Aí aquela jovem viu Pedro, pensou que era o anjo. O pessoal pensou que era o anjo dele, mas na verdade era Pedro. Quando viram Pedro, se alegraram. Pedro foi salvo. Graças a Deus. Deus ouviu nossas orações, porque a igreja toda estava orando em prol de Pedro. E Deus foi misericordioso. Havia um propósito de Deus para com o livramento de Pedro. Quando amanheceu o dia que os soldados disseram, cadê o preso? Disse que foi grande o alvoroço. Herodes mandou, aí disse que mandou justiçar. Mas justiçar, ele não diz, mas justiçar no contexto aí seria o quê? Seria matar. Porque se um guarda deixasse o preso fugir, ele respondia pela vida do preso. No mínimo ele deveria ficar preso no lugar da pessoa que ele deixou fugir. E os guardas não tinham resposta nenhuma para dar, porque disseram, a gente estava acordado, estava aqui com ele, amanheceu o dia, não estava mais. Não sabemos para onde ele foi. Procuraram as correntes, tudo fechado, do mesmo jeito. O portão fechado. E cadê o homem? Saiu. É um milagre de Deus. Uma vez os apóstolos estavam reunidos também, numa casa, depois da ressurreição de Jesus. Aí disse que as portas fechadas, e disse que de repente Jesus apareceu no meio deles. Eles ficaram tudo assombrados, pensavam que também era um fantasma. Jesus atravessou a parede, porque ele estava com o corpo glorificado. Esse era o mesmo corpo do povo de Deus, quando for também ressuscitado, glorificado por Deus. Vai ter um corpo transformado que vai poder atravessar a parede, vai poder voar.
a palavra de Deus diz que nós seremos arrebatados nas nuvens do céu e sairemos em voo até chegar às mansões celestiais. Depois retornaremos para cá. No livro Grande Conflito, a irmã White fala que os filhos de Deus poderão, na nova terra, alçar voos por outros mundos habitados. Ou seja, vai sair daqui da terra sem precisar pegar uma nave, sem precisar entrar no foguete e voar até um planeta desses aí, onde Deus tem seus filhos. Isso aí está escrito no Grande Conflito, no livro Primeiros Escritos também, ela fala sobre isso. Para quem crê. E eu acredito. Aqui, irmãos, fica a lição da história de Pedro. Uma história de livramento, de milagre do poder de Deus. E uma história de confiança, de fé em Deus. Pedro, ele estava completamente tranquilo em Deus. Deus livrou Pedro, mas você acha que se Pedro tivesse morrido, ele teria se preocupado? O que é que vocês acham? Ele estava dormindo, não estava nem aí. Ele disse: amanhã eu vou morrer, mas o que importa é que eu estou com Deus. Jesus foi quem transmitiu essa mensagem para os apóstolos. Ele disse assim: olha, vocês devem se alegrar, porque o nome de vocês já está escrito nos céus. E Pedro: meu nome já está escrito no céu, então não tem para que eu me preocupar. O fato dele me matar não vai apagar meu nome do céu. Então eu vou dormir. Tranquilo, dormiu tranquilo. Tem uma história interessante de Wesley, John Wesley, que fundou a igreja metodista. Diz que ele vinha num passeio de navio, numa viagem de navio da Europa, da Inglaterra para os Estados Unidos. Aí disse que de repente deu uma tempestade lá e disse que tinha uns irmãos que começaram a orar e se ajoelhavam e pedindo a Deus para não morrer. E tinha uns que choravam e tinha uma mulher que desmaiava. Mas ele observou que tinha um grupo de pessoas ali que estava tranquilo, cantando. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Titanic, que é uma correria danada na hora que o navio estava afundando. Aí tem um grupo de músicos que pega os violinos, né, e começa a tocar. Eles viram: rapaz, está a afundar mesmo, vamos tocar. Quer dizer, mas de certa forma, John Wesley se espantou com o comportamento daquele grupo. Disse: por que vocês não estão orando? Ele disse: não, a gente está com Deus, está em paz. Nosso nome já está escrito nos céus. Se a gente escapar, nós estamos com Deus. Se a gente morrer, estamos com Deus. Não tem para que a gente se preocupar. Todos os fios de cabelo da nossa cabeça já estão contados. O mesmo Deus que sustenta os mundos, o sol, é o Deus que nos sustenta. Para que a gente vai se preocupar? E essa é a lição maior que eu tiro dessa história, irmãos, que eu quero transmitir para vocês. Amém? Que Deus nos abençoe.